sou biólogo, eu sou educador, guia de turismo. Estou falando aqui da região do Lagamar, que fica entre as cidades de Canané, Ilha Comprida e Iguape. E eu sou um dos idealizadores, criadores e gestores do Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica. Vou falar um pouco para vocês da nossa trajetória dentro de uma linha do tempo relacionada à sustentabilidade. E antes de falar da história em si, só falar um pouquinho sobre o conceito, né, de sustentabilidade, que é um termo que nasce dentro da área ambiental, principalmente, mas que ela foi se transformando, né, ele foi se transformando ao longo do tempo, e hoje ele é um tema bastante atual, principalmente dentro de organizações, quer sejam elas empresas, governos, ou como nós, organizações sociais do terceiro setor. E tem sido considerado uma questão chave dentro do planejamento estratégico dessas organizações, justamente porque dentro do mundo que a gente está vivendo existe uma preocupação muito grande com a sustentabilidade do planeta e que envolve basicamente 3 eixos, que é o ambiental, onde ele nasce, o social e o econômico, o financeiro. Tanto que, mais recentemente, a gente tem ouvido falar muito que essas organizações têm trabalhado dentro dos conceitos dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Unesco, a responsabilidade social, que já é uma coisa que vem há alguns anos acontecendo no Brasil, e mais recentemente aquela sigla que acho que muita gente já ouviu falar, que é o ESG, que na verdade é a sigla em inglês para falar desses 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e, no caso das empresas do ESG, a governança. Então, participar do programa de aceleração fez com que a gente abrisse, expandisse, né, o olhar e começasse a desenhar o nosso planejamento estratégico. E isso passa por mudar o nome do Ponto de Cultura, a identidade visual, criar um plano de comunicação, criar um plano de sustentabilidade, pensar na diversificação das fontes de receita, e isso para nós está posto, mas não está ainda finalizado. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, o que a gente buscou no programa de aceleração? Primeiro, entender o processo de aceleração, que é você está em um lugar institucional meio estagnado, né, meio praticando mais do mesmo, então a aceleração faz com que você saia de um lugar e vá para outro. Basicamente é isso. Depois, o processo de transformação institucional, que é deixar de ser ponto de cultura caiçaras para se transformar no ponto de cultura povos da Mata Atlântica, e aí a nossa missão muda, que é trabalhar com os povos da Mata Atlântica, atendendo às suas demandas ou buscando resolver problemas que são diagnosticados junto a eles. E aí pode ser na área ambiental, na área cultural, ou na área educacional, ou na área de geração de receita e renda, que a gente tem trabalhado também. Aí entender qual é o impacto social que a gente gera com esses projetos, ou seja, o que é que isso melhora no território ou dentro dessas comunidades, e por fim, chegar na sustentabilidade institucional, principalmente a financeira, que é deixar, no nosso caso, deixar de depender única e exclusivamente de editais e buscar novos caminhos que possibilitem que a gente receba a receita para manter os projetos e os nossos programas institucionais e principalmente conseguir achar formas de receita recorrente, ou seja, aquela que todo mês vai entrar independentemente de alguma coisa. Nós já estamos fazendo isso? Não, mas nós estamos próximos de definir, de aplicar algumas estratégias que talvez possibilitem isso para a gente. Por fim, só para encerrar, essa mudança dentro do processo de aceleração já fez com que a gente saísse de um lugar de captação de recursos via editais no ano de 2020 até agora, a gente já com certeza alcançou alguns objetivos e metas que nós traçamos, ampliando a nossa capacidade de captação de recursos junto a editais, simplesmente pelo fato de organizar a casa, criar um planejamento, de redefinir os nossos programas e projetos, e ao fazer isso, a gente melhora os nossos projetos, os textos, as propostas dos projetos ficam melhores, e isso aumenta a nossa pontuação nos diversos editais que a gente tem participado, e com isso a gente consegue aprovação nesses editais, e com isso a gente consegue manter pelo menos a base estrutural funcionando para que a gente possa aplicar esse planejamento estratégico para dar esse próximo passo, esse avanço
em que a gente vai buscar realmente a nossa sustentabilidade institucional. É um processo, não é um processo do dia para a noite, é um processo relativamente lento, porque ele é composto de várias variáveis e algumas das quais a gente ainda não domina e precisa estudar, mas a gente já percebeu que tem resultado efetivo na captação de recursos e nessa reestruturação, nessa transformação institucional que nós nos propusemos a partir da participação nesse programa de aceleração social. Acho que é isso que eu posso contribuir nessa roda. Eu agradeço muitíssimo a todas as pessoas que estão envolvidas na organização da Teia Digital. Agradeço o convite e é muito bom saber que a gente pode voltar a atuar de uma forma mais próxima com os outros pontos de cultura e que existe um novo cenário aí que talvez permita a gente até sonhar um pouco mais e, mais do que sonhar, aplicar algumas coisas que nós acreditamos e temos fé que pode fazer com que o setor cultural no Brasil evolua e vá para um outro patamar. Muito grato e eu fico à disposição aí para outras oportunidades ou para atender depois daqui, conversar com outros pontos de cultura que têm interesse no tema que eu trouxe. Muito grato. Até logo.